Ele tá tentando ser o discurso, né, porque no Corinthians ele dava nome aos bois, ou como o Juliano falou, quando a gente perdia, ele colocava a culpa nos jogadores, foi mais ou menos a frase do Juliano. No Flamengo ele tá com uma cautela em falar dos jogadores, porque digamos, vou falar no sentido figurado do futebol, né, a tal da panela. São panelas fortes, as do Corinthians e as do Flamengo, porque são panelas vencedoras, jogadores com raízes nos clubes. Na panela do Corinthians, ele vivia, né, batendo panela. No Flamengo, ele vai toda cautela, embora ele, aos poucos, vá fazendo as suas mudanças. O Felipe Luiz não joga mais, o Davi Luiz está fora amanhã, talvez não volte mais. Ele vai mas não no discurso, talvez mudando aos poucos o time. E acho que são jogadores também de comportamento diferente, são grupos diferentes. O contraste do Abel Ferreira, acho muito boa a observação da mídia, porque ele pescou rápido, sim, as características de vestiário brasileiras, até porque o Abel também não tem tanta cultura como treinador europeu. O período dele europeu é muito breve, pouco em Portugal, pouco na Grécia. Ele tem mais tempo de Brasil do que de carreira dele, de antecedência. Então, o Abel, ele cresceu, amadureceu no vestiário brasileiro no Palmeiras. O Abel não só captou a cultura de vestiário brasileira, como ele captou o que é o Palmeiras, né? A essência, o nós contra todos, e usa isso muito bem, né? Do jeito dele. E, de fato, ele, em relação a todos os outros técnicos que trabalham no Brasil, é um contraste muito grande, cara, porque talvez o similar a ele, não como estilo, mas como eu tenho esse grupo e vou tirar o melhor desse grupo, independentemente de reforços ou não, com algumas adaptações, até improvisações, é o Fernando Diniz, eu tenho que admitir, no Fluminense. Agora, o Fluminense contratou mais que o Palmeiras, cara. Aliás, contratou inclusive jogador do Palmeiras. Aquela leva lá, Felipe Melo, William, tal, que nem jogam, mas contratou. Então, o Palmeiras, curiosamente, ele contrata pouco hoje em dia. O Abel até quer um ou outro, mas enquanto não vem, ele busca soluções, né? O nosso colega Paulo Massini, lá no Band Esportes, falou: para as finais do Paulista, já que não veio ninguém, ele está treinando com o Luan, que é zagueiro, como volante para eventual necessidade, com o Tabata, que é meia ou atacante, como segundo volante para eventual necessidade, com o Mike como ponta direita, como já fez algumas outras vezes, para eventual necessidade. Então, assim, ele com 13, 14, 15, ele se vira. Os outros têm 33 e reclamam. E querem o 34º, 35º, 36º. Então, além disso, além dos títulos que ele ganha, da solidez do seu time, ele dá um banho nesse aspecto nos demais. E, curiosamente, até nos compatriotas, nos portugueses. O Abel Ferreira e Vitor Pereira. O Vitor Pereira saiu da Europa, de Portugal, com um cartaz muito maior que o Abel. Fez trabalhos lá nos grandes, do Porto e tudo mais. Mas aqui quem manda é o Abel Ferreira. E manda sem pedir jogador, normalmente. Com os jogadores que tem, O Vitor, mesmo que alguns reforços que o Palmeiras trouxe, por indicação dele, não tenham vingado. Isso é verdade também. o Vitor Pereira tem a chancela do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus que esteve aqui no Brasil, falou assim, o É, Vitor Pereira é melhor que esses todos que estão falou que ele é o aqui e melhor tal. dos Tudo bem que portugueses. é da mesma escola dele, né?